Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 15 de novembro de 2024. Professores de Cocal do Sul participam de formação sobre gestão emocional e descobrem novas formas de cuidar de si dos alunos. Parte 1. Na última segunda-feira, 30, a Escola de Educação Básica Professor Padres Schuller, em Cocal do Sul, tornou-se um espaço de acolhimento e reflexão. A atividade, realizada em parceria com o SESI-SENAI, o Instituto de Desenvolvimento Econômico Local, IDEL, e a Prefeitura Municipal, teve como foco a gestão emocional dos professores, um tema que ganhou ainda mais relevância após os desafios enfrentados durante a pandemia. A ação, totalmente gratuita, contou com o psicopedagogo Gelson Jesus dos Santos, que ministrou uma palestra sobre emoção e conhecimento, intitulada Cultivando a Resiliência, Habilidades Socioemocionais para Educadores. Gelson iniciou sua palestra destacando a importância do autocuidado, convidando os professores a se perceberem como indivíduos que precisam se autoconhecerem para assim conseguirem cuidar do outro. Em sua fala, sinaliza que para cuidarmos dos alunos, precisamos primeiro cuidar de nós mesmos. Não há como oferecer o melhor para nossos estudantes se, antes, não olharmos para o nosso próprio bem-estar, afirma o psicopedagogo. Com uma abordagem envolvente, Gelson conduziu os educadores a uma viagem interna, fazendo com que cada uma refletisse sobre as áreas de sua vida mental, física, emocional e espiritual e como essas dimensões afetam diretamente a prática docente. Em um dos momentos mais marcantes, Gelson propôs uma dinâmica de autoavaliação, onde os professores deram notas para si mesmos em relação ao cuidado que têm com sua saúde e bem-estar. Houve quem se emocionasse ao perceber que, muitas vezes, se colocava em último lugar diante das demandas do trabalho e da família. Em O Céu e o Inferno, Allan Kardec esclarece sobre a necessidade de cuidar do nosso espírito, pois o homem é composto de corpo e de espírito, o espírito é o ser principal, o ser de razão, o ser inteligente, o corpo é o envoltório material que o espírito reveste temporariamente para o cumprimento de sua missão na Terra, e a execução do trabalho necessário ao seu avanço. O corpo, gasto, destrói-se, e o espírito sobrevive à sua destruição. Sem o espírito, o corpo não é mais do que uma matéria inerte, como um instrumento privado do braço que o faz agir. Sem o corpo, o espírito é tudo, a vida e a inteligência. Deixando o corpo, ele volta ao mundo espiritual de onde saíra para se encarnar. Há, portanto, o mundo corporal, composto dos espíritos encarnados, e o mundo espiritual, formado pelos espíritos desencarnados. Os seres do mundo corporal, devido a seu envoltório material, estão ligados à Terra ou a qualquer outro globo. O mundo espiritual está em toda a parte, à nossa volta e no espaço, nenhum limite lhes é designado. Devido à natureza fluídica de seu envoltório, os seres que o compõem, em vez de se arrastar penosamente pelo chão, vencem as distâncias com a rapidez do pensamento. A morte do corpo é a ruptura dos vínculos que os mantinham cativos. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas com a aptidão de adquirir tudo e de progredir, em virtude de seu livre-arbítrio. Pelo progresso, eles adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções, e, por conseguinte, novos prazeres desconhecidos dos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos atrasados não podem ver, nem ouvir, nem sentir, nem compreender. A felicidade é proporcional ao progresso realizado, de modo que, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente porque não está tão avançado intelectual e moralmente, sem que eles precisem estar cada qual num lugar distinto. Embora estando um ao lado do outro, um pode estar nas trevas,
ao passo que tudo é resplandecente à volta do outro, absolutamente como para um cego e alguém que vê que se dão as mãos, percebe a luz, a qual não faz nenhuma impressão no seu vizinho. Sendo a felicidade dos espíritos inerente às qualidades que eles possuem, eles a obtêm em toda parte onde se encontrem, na superfície da terra, em meio aos encarnados ou no espaço. Uma comparação vulgar fará compreender ainda melhor esta situação. Se num concerto se acham dois homens, um, bom músico com o ouvido treinado, o outro sem conhecimento de música e com o sentido da audição pouco delicado, o primeiro experimenta uma sensação de felicidade ao passo que o segundo permanece insensível, porque um compreende e percebe o que não causa nenhuma impressão no outro. Assim se dá com todos os gozos dos espíritos que são proporcionais à aptidão de senti-los. O mundo espiritual tem esplendores em toda parte, harmonias e sensações que os espíritos inferiores, ainda submetidos à influência da matéria, nem mesmo entreveem, e que são acessíveis somente aos espíritos depurados. O progresso, entre os espíritos, é fruto de seu próprio trabalho, mas, como eles são livres, trabalham em seu próprio avanço com mais ou menos atividade ou negligência, segundo sua vontade, apressam assim ou retardam seu progresso, e em consequência sua felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, outros ficam estagnados por longos séculos nas posições inferiores. São, portanto, os próprios artífices de sua situação, feliz ou infeliz, segundo esta máxima do Cristo, a cada um segundo suas obras. Todo espírito que fica para trás só pode acusar a si mesmo, assim como aquele que avança tem todo o mérito por isso, a felicidade que conquistou tem ainda maior valor para ele. A bem-aventurança suprema é a partilha apenas dos espíritos perfeitos, ou em outras palavras, dos puros espíritos. Eles só a atingem depois de terem progredido em inteligência e em moralidade. O progresso intelectual e o progresso moral raramente andam lado a lado, mas o que o espírito não faz num tempo, ele faz no outro, de modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. É por essa razão que se vêem frequentemente homens inteligentes e instruídos, muito pouco avançados moralmente, e reciprocamente. A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito, ao progresso intelectual, pela atividade que ele é obrigado a desenvolver no trabalho, ao progresso moral, pela necessidade que os homens têm uns dos outros. A vida social é a pedra de toque das boas e das más qualidades. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia, numa palavra, tudo o que constitui o homem de bem ou o homem perverso tem por motor, por objetivo e por estimulante as relações do homem com seus semelhantes. Para o homem que vivesse sozinho, não haveria vícios nem virtudes, se, pelo isolamento, ele se preserva do mal, anula o bem. Esta foi a crônica do amanhecer de 15 de novembro de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.